200 médicos da América Latina se reuniram em Buenos Aires de 27 a 30 de setembro para discutir mudanças na aplicação do Botox. Saiba o que foi discutido por lá agora, no Toque de Beleza. Já são 15 anos de aplicação estética da toxina botulínica. O tratamento revolucionou os procedimentos anti-envelhecimento. O que antes era resolvido com bisturi passou a ser solucionado com rápidas e eficazes injeções em pontos estratégicos. A toxina botulínica paralisa o músculo e deixa a pele livre de rugas e vincos. Mas os resultados dependem de uma série de fatores, como dissolução do produto em soro fisiológico, região trabalhada e principalmente a técnica aplicada pelo profissional. O dermatologista Humberto Maciel esteve em Buenos Aires e agora revela pra gente as principais mudanças discutidas pelos 200 maiores prescritores de Botox da América Latina. Dosagem. Um dos pontos que foi discutido durante o seminário é a questão da dosagem utilizada em cada paciente. Nos primeiros anos, por volta de 1995 a 2000, geralmente se usavam doses muito altas. Isso fazia com que o paciente ficasse engessado, ou seja, bloqueava-se todos os movimentos da musculatura a ser tratada. Isso levava a um efeito, vamos dizer, artificial. O paciente ficava com aquele rosto sem expressão, você não sabia se ele estava triste, se ele estava alegre, se ele estava contrariado, ou seja, criava-se um rosto de boneca. E, obviamente, todo mundo sabia que o paciente era usuário de Botox. E nem sempre o paciente quer que as pessoas saibam o que ele está fazendo. Hoje em dia, portanto, a gente usa doses bem mais suaves para que os movimentos sejam suavizados, ok? E com isso se previna o aparecimento das rugas, sem que necessariamente as pessoas saibam que você é usuário de Botox. Regiões de aplicação. No início, se usava, por exemplo, muito Botox em região frontal, para rugas horizontais da testa. Só que o músculo frontal, ele é responsável pela elevação da sobrancelha. Então, o que ocorria? Quando você usava dosagens muito altas para atenuar as rugas frontais, as sobrancelhas caíam e o olho diminuía de tamanho. Então hoje ou não se usa na região frontal ou se utiliza dosagens bem baixas para que você não leve a um rebaixamento das sobrancelhas. Isso é um dos tópicos. Por exemplo, uso nos 2/3 inferiores da face, em torno da boca, por exemplo, que no início não se usava. Hoje você já usa em doses muito pequeninas em torno do lábio para prevenção e tratamento de rugas, vamos dizer, as rugas em código de barra, em torno da boca, que aparece principalmente em fumantes. Agora, ressalta-se, tem que se ter muito cuidado com o uso do Botox nessa região. Por quê? Porque sempre na primeira semana de aplicação ocorre uma alteração na cinética do lábio, ou seja, modifica-se o sorriso, você perde um pouco a pega labial, se você não consegue, por exemplo, assoviar, muitas vezes na hora de tomar um líquido, você não consegue, por exemplo, depois de uma injeção num dentista, você não fica com o lábio, né? Isso pode ocorrer se você utilizar uma dose um pouquinho mais forte em torno do lábio. Mitos. No início, se acreditava que o Botox teria que ser diluído e aplicado imediatamente. Então era hábito reunir um número grande de pacientes para que você consumisse um frasco imediatamente depois da diluição. Hoje já há trabalhos que mostram que o Botox se mantém estável por um período longo. Até 20 dias depois da diluição ele ainda mantém, vamos dizer, as suas características, os seus resultados, os seus efeitos. Então não precisa diluir e usar. Pode-se fazer isso ou não. Se você tem um local, por exemplo, um refrigerador para estocar esse Botox, você consegue usar até 20 dias depois com resultados satisfatórios. Outro mito, por exemplo, depois da aplicação o paciente não pode deitar, né? Se dizia muito isso no início da aplicação do Botox, porque isso teoricamente poderia fazer com que
o produto migrasse do local da aplicação. Você aplicaria no local, ao deitar ele sairia. Hoje já se sabe que isso não acontece. Então essa recomendação não faz mais sentido. Essa migração tem muito mais a ver com o peso molecular da toxina botulínica que você está usando, né? Porque como já existem várias exotoxinas botulínicas no mercado, algumas têm pesos moleculares maiores e outras pesos moleculares menores. As toxinas botulínicas com maior peso molecular tendem a migrar mais do que as de menor peso molecular. Isso sim é importante. Reaplicação. No início, se questionou muito se, com o tempo, as aplicações poderiam ser mais espaçadas ou, em alguns pacientes, os intervalos diminuiriam. Por exemplo, você começaria a usar o Botox a cada 6 meses e, com o tempo, teoricamente, seria necessário usar em 4 meses, 3 meses. O que se observou é que, à medida que o paciente vai repetindo as aplicações, os períodos vão se mantendo mais ou menos uniformes e a dosagem também. Ou seja, não precisa aumentar ou diminuir a dose, nem aumentar ou diminuir o espaço entre as aplicações. Geralmente, em média, de 6 em 6 meses, durante anos e anos a fio, você consegue manter os mesmos resultados. Exceto em alguns raros casos, em que o paciente desenvolve anticorpos contra o Botox. E aí, nesse caso, o paciente deixa de responder. Não é que vá precisar doses maiores ou intervalos menores. Ele simplesmente não responde mais. Mas isso não é comum. Isso é raro acontecer. Indicações. A indicação do Botox é muito importante que se oriente o paciente em relação a isso. São rugas dinâmicas, ou seja, as rugas que aparecem quando você gestualiza a face, né? Se você tem uma ruga que já existe, mesmo quando o seu rosto está estático, essa ruga é uma ruga estática, não é dinâmica. Vou lhe dar um exemplo. Se eu levantar a minha sobrancelha, você vê um esboço de ruga aqui no alto da testa. Dá para perceber? Isso é uma ruga dinâmica. Ela só aparece quando eu levanto a sobrancelha. Quando eu não levanto, a minha testa fica sem ruga. Essa ruga dinâmica que aparece quando eu movimento é que há indicação de tratamento com Botox. Muitos pacientes já chegam com rugas estáticas querendo tratar com Botox. Não é a indicação ideal. Então, o Botox ele deve ser aplicado quando você percebe que uma ruga dinâmica está começando a ficar estática. Daí a importância da reaplicação, porque se você não reaplicar, você volta a contrair a musculatura, volta a apresentar a ruga dinâmica e ela, com o tempo, vai se transformar numa ruga estática. Star.